Fala, minha gente! Nessa videoaula a gente vai discutir um pouquinho sobre potência térmica, tá bom? Então, quando uma fonte térmica fornece energia para uma substância, por exemplo, como está aparecendo aí para vocês, uma substância que, por exemplo, tem um líquido, a gente pode imaginar que é água, e que quando a água recebe essa energia dessa fonte térmica, ela passa a mudar de temperatura, e aí essa energia que ela recebe a gente chamou de quantidade de calor sensível, tá bom? Então, quando falamos de potência térmica, estamos falando da energia que essa fonte está transferindo para a nossa substância, para a água nessa ocasião, ok? E aí, pessoal, por definição, potência, como é que a gente calcula? A potência é a energia que está sendo transferida para um determinado intervalo de tempo. Então, a potência ela mede aí a rapidez com que a energia é transferida. Nesse caso, a energia que está sendo transferida, a gente, mais uma vez, dá um nome especial. A gente chama de quantidade de calor sensível. Então, eu vou trocar aqui a letra E por QS, tá bom, gente? Como estamos falando de potência térmica e como, por enquanto, estamos falando apenas de mudanças na temperatura, então essa quantidade de calor eu vou chamar de quantidade de calor sensível. Mais para frente, essa quantidade de calor vai poder ser também a quantidade de calor latente, mas para agora a nossa conversa é apenas sobre mudanças na temperatura, tá bom? Então, sendo assim, a potência térmica vai ser a quantidade de calor que faz a temperatura do corpo variar, que a gente chama de quantidade de calor sensível, tá bom? Dividido pelo intervalo de tempo. Então, a rapidez com que a energia está sendo transferida por essa fonte térmica, essa é a definição de potência térmica. E aí, gente, vamos conversar um pouquinho mais ainda sobre isso aqui, tá bom? Vamos conversar um pouquinho mais. No Sistema Internacional de Unidade de Medidas, olha, deixa eu dar uma diminuída aqui. No Sistema Internacional de Unidade de Medidas, a unidade de intervalo de tempo no Sistema Internacional é o segundo. A unidade de quantidade de calor, já que estamos falando de energia, é o Joule. E a unidade de potência, pessoal, é o Joule por segundo. Só que Joule por segundo, lembrem-se, pode receber um apelidozinho que a gente chama de Watt. Então, Joule por segundo é a mesma coisa que Watt. Essa é a unidade, são as unidades para o sistema internacional, não é? Tanto para a potência, quanto para a quantidade de calor, quanto também para o intervalo de tempo. Então, mais uma vez, a potência térmica ela mede a rapidez com que a energia é transferida. Então, quanto maior for a energia transferida e quanto menor for o tempo gasto para transferir essa energia, maior será a potência dessa fonte térmica, ok, gente? Essa fonte térmica que nós estamos observando aqui, olha, que está fornecendo energia para a nossa substância poder variar sua temperatura. Mas tem um detalhe, gente. Alguém pode olhar, por exemplo, para essa fonte e dizer, mas Diego, toda energia que sai da fonte térmica necessariamente vai aquecer a substância? E aí é claro que o ambiente ele seria importante, então, a gente conversar para que a gente possa definir essa grandeza aí, olha, que é o rendimento, representado pela letra eta, tá? Não precisa você se preocupar, essa letra aqui, eta, que parece um N, é o que vai representar o rendimento dessa fonte térmica, tá bom? Então veja, gente, a gente sabe que calor pode ser propagado por condução, por convecção e por irradiação. Então, por exemplo, nem toda a energia dessa fonte térmica, ela necessariamente vai ser usada para aquecer o nosso líquido. Nem toda a energia. Então isso quer dizer que uma parcela da energia, por exemplo, pode acabar por irradiação passando para o ambiente e não necessariamente atingindo a nossa substância. Então, sendo assim, quer dizer que então existe uma potência associada àquilo que a nossa substância vai receber, que a gente chama de potência útil, e existe uma parcela da energia que acaba não sendo usada, que a gente chama de potência dissipada. Dissipada. Mas existe aquela energia que é a energia que a fonte
estava fornecendo, porque a energia que a fonte estava fornecendo, a gente pode chamar de potência total, que é toda a energia, não é? No caso, a gente está falando da energia transferida para o intervalo de tempo, tá, gente? Então é o que a gente está falando aí da potência, mas a potência tem a ver com a energia, claro. Então, quando porventura a fonte está fornecendo energia, nem toda energia vai ser absorvida pela nossa substância, porque uma parcela, por exemplo, pode passar para o ambiente. Então existe a energia recebida pela substância, que seria útil, existe a energia que é dissipada para o ambiente, e existe a energia que toda a fonte, que foi transferida pela fonte, não é? Que a substância não pegou toda essa energia. Mas aí o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer então que essa potência total, que eu vou chamar de PT aqui, potência total, vou chamar isso aqui de PD, que é a potência dissipada, e finalmente eu vou chamar isso aqui de PU, de potência útil. O que é que podemos dizer? Nós podemos dizer, claro, que a potência total, pessoal, aí é uma ideia de conservação de energia, né? Mais uma vez, eu estou falando várias vezes a palavra energia, mas potência está associada com energia, não é assim? Então, potência total é igual a potência útil mais a potência dissipada, ok? E sobre o rendimento, o que é que seria o rendimento, pessoal? Rendimento é você perguntar quanto da energia total de fato virou energia útil. Ou seja, quanto da energia produzida que a fonte térmica forneceu, quanto de fato foi usado pela substância para mudar de temperatura. Então, sendo assim, é por isso que nós representamos aí o rendimento como sendo, pessoal, a razão entre a potência útil e a potência dissipada, a potência total, isso aqui multiplicado por 100%. Então esse é o cálculo para nós calcularmos aí o rendimento da nossa fonte térmica. Então, pessoal, vamos resolver essa questão, esse exemplo 1. Uma fonte térmica de potência constante fornece 50 calorias por minuto para uma amostra de 100 gramas de uma substância. Então, eu venho aqui, né, e vou grifando as informações. Eu tenho a potência da fonte térmica, que é constante, valendo 50 calorias por minuto. Quer dizer que, passado um minutinho, a fonte térmica vai ter fornecido 50 calorias e a massa da substância vale 100 gramas, ok? Então, eu tenho essas duas informações. O gráfico fornece a temperatura em função do tempo de aquecimento desse corpo. Qual é o valor do calor específico desse material, do material dessa substância? Então, gente, veja lá. A questão nos forneceu a potência, nos forneceu também a massa da substância e pediu o calor específico da substância, ok? Então eu separei aí, olha, essas informações para poder colocar aqui, para a gente poder resolver o problema. Gente, observem que tanto a potência quanto a massa não estão nas unidades do Sistema Internacional. E outra coisa, a questão cometeu aí um ato deselegante que foi em não dizer em que unidade ele queria o valor do calor específico. Veja, não precisa você se incomodar com isso, porque claro que se a questão quisesse trabalhar nas unidades do Sistema Internacional, ele teria que dizer isso para vocês, explicitar isso. Não foi o caso. Então a gente vai trabalhar com as unidades que foram ofertadas na questão, ok? Então por conta disso, eu vou calcular o calor específico em calorias por grama grau Celsius, que são exatamente as unidades que foram apresentadas no problema, tranquilo? E quando a gente observa no gráfico, veja lá que estamos falando de um gráfico que mostra como varia a temperatura em graus Celsius, não é? Em função, pessoal, do tempo em minutos, ok? Então a gente observa que o gráfico está mostrando aí que à medida em que o tempo está passando, então olha, para um intervalo de tempo de 0 até 20 minutos, nós tivemos aí um aquecimento da substância de 10 até 50 graus Celsius. Então, pessoal, indiretamente, não é? A gente consegue extrair aí do gráfico, quando eu digo indiretamente, que a questão está te dando essas informações e você vai extrair pela leitura do gráfico, não é? Nós temos que a variação de temperatura foi de 10 até 50, então foi de 40 graus Celsius, né? E isso
num intervalo de tempo de 20 minutinhos, ok? E aí agora vamos atrás do que a questão pediu para calcularmos. Então, pessoal, para a gente calcular o calor específico da substância, vamos lembrar que a quantidade de calor sensível é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura da substância. Nunca esqueça que a quantidade de calor sensível é aquela associada a mudanças na temperatura de uma substância, ok, pessoal? E aí, olha, nós temos então como calcular o calor específico. Nós queremos essa informação. Observe que nós temos já, porque a questão forneceu a massa, conseguimos extrair do gráfico, olha, tá aqui a informação, a variação de temperatura. Então, pessoal, só falta a gente calcular a quantidade de calor sensível. E como é que nós vamos calcular essa informação? Nós temos a potência da fonte térmica, então nós temos como calcular quanta energia a fonte térmica entregou à substância. Então a potência é igual à quantidade de energia que foi transferida para mudar a temperatura da substância. Então, por conta disso, é a quantidade de calor sensível por unidade de variação de temperatura. Tranquilo, pessoal? Por unidade de temperatura. Então, a potência foi de 50 calorias por minuto e o intervalo de tempo, olha, temos aqui ainda a informação, foi de 20 minutinhos. Então, 20 minutos, o intervalo de tempo, vamos substituir aqui embaixo. 20 minutos, e aí com isso, 20 vezes 50 vai nos dar então a quantidade de calor sensível de 1000 calorias. Então, essas 1000 calorias que foram ofertadas à substância serviram para que a substância aquecesse, ok, pessoal? Detalhe, pessoal, você poderia, claro, ter feito essa conta por uma regrinha de 3 simples, não é? Por quê? Porque como a potência é constante, então a cada 1 minuto a fonte fornece 50 calorias para a substância. Então em 20 minutinhos, quanto é que será a energia para que a substância aqueça? Então, nós poderíamos ter feito a conta aí dessa maneira. Se você gostou, então faça dessa forma, porque também estaria correto. Claro que você encontraria as 1000 calorias, ok, pessoal? E outro detalhe, pessoal, observem que a questão em nenhum momento falou que o rendimento dessa fonte térmica não era de 100%. Ou seja, toda a energia que sai da fonte térmica está servindo para aquecer a substância. Se a questão quisesse dizer que há, por exemplo, um rendimento de 40%, 50%, 70%, ou seja, nem toda a energia seria usada para aquecer a substância, então a questão teria que lhe falar. Quando a questão não diz, não trata nada aí sobre energia dissipada, então a gente vai trabalhar com a ideia de 100% da energia que sai da fonte, 100% será usado para aquecer a substância. Então agora é só substituir, vai ficar então 1000 é igual a 100, que foi a massa da substância, vezes o calor específico, que é o que a gente quer saber, vezes 40, que foi a variação de temperatura. Você pode simplificar, pessoal, os 3 zeros do lado esquerdo da igualdade com os 3 zeros do lado direito, e aí vai ficar então que Czinho é igual a 1/4, e aí 1 dividido por 4 é igual a 0,25 calorias por grau Celsius. Deixa eu anotar aqui correto. Calorias por grau Celsius. Esse é o calor específico dessa substância. Para o aquecimento de 500 gramas de água, de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius, utilizou-se uma fonte térmica de potência 200 calorias por segundo. Então, vamos anotar essas informações. Primeiro, a substância é água. A massa de água vale 500 gramas. Observe que a temperatura da água aumentou de 20 até 100, então houve uma variação de temperatura de 80 graus Celsius. E tudo isso só foi possível porque tínhamos uma fonte térmica de potência constante 200 calorias por segundo, ok? Sendo o calor específico da água 1 caloria por grau Celsius,
quanto tempo em segundos demorou esse aquecimento se o rendimento foi de 80%. Então, olha os detalhes. Primeiro, o calor específico da água, a questão nos forneceu. Segundo, o comando da questão dizendo que quer saber o intervalo de tempo necessário para que tudo isso aí acontecesse, ou seja, para que a substância a água aquecesse dos 20 graus até os 100 graus Celsius, que foi o que foi dito na questão, ok? E ele quer saber esse intervalo de tempo, pessoal, olha lá, em segundos. Mas ele dá um dado importante e elegante para essa questão, porque ele nos diz que a fonte térmica tem um rendimento de 80%. Então, pessoal, já que eu já grifei as informações mais importantes, eu vou destacar aqui, olha, uma coisa, pessoal, te dou isso como dica, é bem interessante, tá bom? Para esse assunto é muito importante que você sempre faça dessa maneira que você está vendo aí. Você pega a substância, separe os dados da substância, porque poderia ter sido mais de uma substância, tá bom? Então essa questão é apenas água, tudo bem, facilitou. Mas poderia ter mais de uma substância, então separe as informações da substância. Então a questão nos deu a massa, 500 gramas. Observem que a variação de temperatura, que é o que nos importa, vai ser de 20 até 100 graus, então a variação de temperatura vai ser de 80 graus Celsius e o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, ok? Observem também, pessoal, que eu destaquei o rendimento da fonte térmica, que foi de 80%. E também coloquei que a potência dela, e olha o detalhe, essa potência é a potência total, não é, gente? Porque quando ele nos dá a potência da fonte térmica, ele está dizendo aquilo de energia por intervalo de tempo que está saindo da fonte térmica. Mas a questão está afirmando para a gente que nem toda energia que saiu da fonte, porventura, foi absorvida pela água. Observe que 20% da energia foi dissipada. Ok? Então a gente já poderia começar essa questão fazendo uma continha que é calcular a potência, a energia. Gente, potência tem a ver com energia, não é? Então vamos calcular a potência que foi utilizada para aquecer especificamente a água. Então você pode fazer essa continha simples assim, olha. O rendimento é igual à potência útil sobre a potência total. Isso aqui vezes 100%, ok, gente? Então, como o nosso rendimento foi de 80%, então no lugar dessa letra grega eta, eu vou colocar aqui os 80%, ok? Então, substituindo, vamos ter 80 vai ser igual à potência útil, que é o que eu quero saber, o quanto de fato vai ser utilizado para aquecer a água, dividido por 200 vezes 100. Ok? Gente, na prática, como aqui teríamos 80% e aqui 100%, é como se eu estivesse aqui simplificando os porcentos, tá bom? Porcentos. Estaríamos dividindo por 100, não é? Então, olha, posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros, e aí, pessoal, nós teríamos então uma potência útil de 160 calorias por segundo. Claro, pessoal, que alguém deve estar se perguntando se teria que fazer a questão assim ou se poderia fazer de uma maneira mais prática. E a maneira mais prática, como é que seria? Fazer uma regrinha de 3 simples, né? Se 200 calorias por segundo representa a potência total, ou seja, representam 100%, quanto de calorias por segundo, ou seja, qual seria a potência útil, né? Qual seria a potência útil para os 80%? Claro, gente, que você poderia fazer assim. Aliás, você poderia fazer assim sempre. Eu apenas mostrei como se faz dessa forma mais pragmática, até para usar o que eu falei no início aí da videoaula, tá bom? Mas eu, se eu fosse você, claro que eu sempre faria a continha dessa forma, muito mais limpa, muito mais elegante, muito mais rápida, certo, gente? Então, essa é uma forma interessante aí de você resolver. E agora acabou a questão, né? Por quê? Porque a potência é igual à quantidade de energia que serviu para aquecer a água, que é a quantidade de calor sensível, pelo intervalo de tempo. Ok, gente?
Então, pessoal, observem aí as unidades. Sempre é importante você observar as unidades. Observe que a nossa potência útil está em calorias por segundo. Eu quero intervalo de tempo em segundos, ok? E a energia precisa estar em calorias. Então não tem problema. Veja por quê. Porque quando eu botar aqui potência, que vai ser a potência útil, tá? Vai ser igual a quantidade de calor sensível, que é a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Isso aqui dividido pelo intervalo de tempo. Observe que as unidades elas vão acabar me ajudando a resolver o problema de uma maneira mais rápida. Por quê? Porque vai ficar 160 calorias por segundo. Ainda vou botar a unidade aqui para que vocês possam observar, tá? Não haveria essa necessidade, mas estou botando. É igual a massa de água, que no caso seria de 500 gramas, vezes o calor específico, 1 caloria por graus Celsius, tá? Então, mais uma vez, não precisaria colocar as unidades, mas estou botando só para vocês observarem mesmo, tá, gente? A diferença a variação de temperatura, que é de 80 graus Celsius, e o intervalo de tempo, olha. Observem, gente, que quando você fizer aqui as simplificações, olha, vamos fazer as simplificações grama com grama, graus Celsius com graus Celsius, caloria com caloria, vai sobrar apenas o segundo, que é exatamente o que nós queremos saber, quantos segundos vai demorar para aquecer a substância, tá? Então aí eu estou fazendo só essa formalidade para vocês entenderem aí nesse exemplo como é importante vocês observarem as unidades. Então agora terminando o probleminha, gente, nós vamos ter então 500 vezes 1 vezes 80, então vai ficar 160, não é? É igual a 4.000 dividido por ΔT. Ok, pessoal? E aí, fazendo essa continha, nós vamos ter um intervalo de tempo de 250 segundos. Foi quanto tempo demorou, então, para aquecer a água de 20 até os 100 graus para essa questão, ok? Espero que vocês tenham entendido tudo. Um beijo muito forte no cérebro de vocês. Muito obrigado por tudo e até a próxima.